Então, hoje é o dia da sinastria, né? Sinastria quer dizer a astrologia da união, né? Porque esse prefixo sin, quem assistiu a cultura orgânica lá da agrofloresta, que a agrofloresta sintrópica é aquela que une todas as diversidades. E, por outro lado, o sistema entrópico é aquele que desune tudo, né? E que caracteriza um fim de época, um fim de ciclo, né? Uma coisa que precisa se desfazer para nascer o novo. Então, nós aqui estamos no sintrópico, né? Estamos querendo unir e não desunir, porque a desunião já está bastante evoluída na nossa praça, né? Então vamos procurar fazer as coisas com sinceridade, né? Com transparência, né? E, e buscar então um pouco do que a astrologia pode falar para a gente sobre essa sinastria, né? Trazer como que os astros podem ajudar as pessoas a se encontrarem mais profundamente, né? Essa aula já foi dada em alguns lugares, né? E, e a gente continua dando porque ela é importante, né? E vamos continuar. Então, hoje, né, geralmente a gente estuda as lunações, a gente estuda os eventos do céu, mas de vez em quando tem um momento que a gente dá um pouco da teoria aqui, assim, de forma bem palatável, a gente procura fazer para todos entenderem, né? Não é falar para astrólogo, falar para tentar falar para todos entenderem, né? Só dando uma pincelada, o céu está muito bom, os astrólogos estão comemorando na, nas redes sociais, porque Júpiter e Mercúrio saíram do movimento retrógrado, entraram no movimento direto, então tem gente soltando bomba. Então, para mim, eu repito mais uma vez, nem as coisas quando vão no céu de forma mais tensa, elas vão trazer desgraça incomensurável, nem quando flui de uma forma melhor vai trazer alegria eterna, entende? Então, sempre é o nosso dia a dia. O céu, ele mostra o nosso dia a dia. Não é o nosso dia a dia que depende do céu. O céu reflete o nosso dia a dia, reflete a energia que está presente, reflete o nosso dia a dia. Então, tanto os movimentos mais tensos quanto os movimentos mais fluentes têm o seu valor, cada um para alguma coisa. Os mais tensos exigem mais da gente, mas permitem que a gente vá mais longe. E os mais fluentes exigem menos da gente, mas também a gente fica mais na preguiça e acaba não aproveitando tanto, né? Então, tudo é ensinamento e tudo é a vida como ela é, né? Então, eu vejo várias pessoas soltando rojão, botando música de carnaval, porque saiu do retrógrado, né? E não é assim. E na minha vida, por exemplo, nesse último Mercúrio retrógrado, né, que acabou ontem ou hoje, tanto o primeiro dia do Mercúrio retrógrado quanto o último dia foram muito bons para mim. No meio teve turbulências, mas tanto o primeiro dia do Mercúrio retrógrado quanto o último foram muito bons para mim. Muito bons, assim, destacadamente bons. Então, quero deixar marcado isso também, né? Para a gente ter mais sabedoria para olhar as coisas, né? E não só ir num impulso que. Enfim, enfim. Mas o nosso tema hoje é o amor, ou seja, é uma coisa de como nos orientar dentro de uma relação que não precisa ser entre um casal, seja de que gênero for, mas
Pode ser de você com o seu cachorrinho, do filho com o pai, com a mãe, pode ser de tudo, né? Então, ah, é um estudo de compatibilidade entre dois seres. Pode ser até de uma pessoa com a sua empresa, vamos dizer assim, né? Pegar os dados da empresa de fundação e os dados do chefão lá e ver, né? E você também, se você for trabalhar numa empresa nova e tiver os dados dela, você já pode fazer uma sinastria entre você e a empresa para ter uma ideia de como vai ser o seu relacionamento. Mas isso tudo é brincadeira, geralmente a gente faz sinastria de casal, né? Então, aí eu queria também aproveitar hoje, para falando desse tema aí, né? Para comentar algumas coisas que não vêm assim exatamente da astrologia, mas que vêm da minha experiência com as disciplinas que eu procuro desenvolver, né? E participar, estudar, que sempre todas falam alguma coisa sobre relacionamento, sobre amor e tal. Então, eu vou colocar aqui algumas frases que eu pensei nessas minhas vivências ao longo do tempo. É, então, então, saudades, né? Saudades é bom também no relacionamento, né? Enfim, e assim, algumas frases sobre relacionamento. Então, eu coloquei aqui, estou vendo a minha cola aqui, duas frases, não, uma frase e um conceito que eu tirei da Cabala, ou seja, na verdade, tirei não da Cabala, mas tirei do meu grupo de Cabala, do meu mestre de Cabala, o tempo que eu estudei com o Ian Meckler, e, e ele dizia algumas coisas. Então, uma que eu gostei muito, porque na minha vida isso aí me parece que funciona muito, é muito simples. Diz assim: dá certo que começa certo. Né? Então, sempre que alguém perguntava para o Meckler sobre alma gêmea, que a Cabala tem um conceito de alma gêmea também, né? Como é que acha a sua alma gêmea, não sei o que e tal, o Meckler sempre falava. E fala até hoje, né? Dá certo o que começa certo. Então, isso é um princípio, porque o que não começa certo é lei de causa e efeito. Esse erro vai repercutir depois, de alguma forma. Às vezes, isso é o início de uma grande reconquista também, né? Mas é bom a gente saber onde a gente está pondo o pé. Se a gente está querendo ter uma vivência de qualquer jeito, sabendo que ela pode ser até perigosa, né, no sentido do relacionamento, nós podemos optar por isso. Mas é bom saber que se a coisa não está começando certo, não adianta você achar que não vai ter turbulência no meio, né? Outra que a Cabala fala, ela tem até uma letra que até começa com S também, Summer, é uma letra que as letras têm significados em hebraico, né? E o Summer significa aliança, e o próprio desenho dela é como uma aliança. E, e isso a Kabbalah coloca muito a importância do pacto, né? Da aliança do pacto. Então, aquilo que você, dentro de um relacionamento, você ter essa consciência da importância do pacto. Não é simplesmente estar com uma pessoa e, e sem aprofundar um pouco a sua visão do que é um relacionamento. Então, se você não tem um pacto, está solto no ar, né?
Para começar certo mesmo, precisa ter um pacto. Esse pacto não precisa nem ser explícito, no caso de cada um, é até melhor que seja, mas esse pacto também não é com o outro, o pacto é consigo mesmo. Esse que é o pacto. Eu estou entrando nisso, isso também faz parte do dar certo, né? Eu estou entrando nesse relacionamento com que pacto comigo mesmo, não é com o outro, né? Então isso fica para reflexão. Depois do mestre Steiner, eu recebi também uma frase que eu prezo muito, até já criamos, eu com colegas de Rio Aberto, criamos vivências com esse título. O encontro humano é a mola mestra do destino, falando da importância do encontro humano, né? E às vezes a gente é muito fácil de começar, entre aspas, errado, ou sei lá como, um monte de relacionamentos, e com isso nós vamos perdendo a trilha da nossa escolha pessoal do que desenvolver nesse planeta e com quem. Então, quando a gente tem um encontro mais significativo, assim como fazer o pacto, honrar esse encontro o mais possível, sempre vai permitir que ao longo da sua trajetória, que é mais importante do que qualquer coisa, porque você encarna uma vez sei lá quando, e essa trajetória, essa vida é mais importante do que o prazer ou o desprazer disso ou daquilo. E então você honrar esses encontros, você está honrando a tua própria escolha daquilo que você veio desenvolver nesse planeta, né? Então, honrar é honrar, do jeito que for, né? Não é obrigado a isso ou aquilo, mas se a gente tiver, né, conseguindo resgatar o conceito de honra, né, a gente pode honrar esse encontro, certo? Do Rio Aberto, eu tenho duas frases da nossa querida mestra Maria Della, que é uma das coisas que existe, que ela criou talvez muito antes de criar o próprio Rio Aberto, que são frases icônicas, né? Muito simples, mas que caracterizam a qualidade do relacionamento profundamente. Essas duas frases, se a gente meditar bem e aplicar, a gente pode levar qualquer relacionamento a bom termo, né? E essas frases são o seguinte: primeiro, substituir a dúvida pela pergunta. Tá? Não vou nem comentar, eu vou até dizer para vocês anotarem. Depois vocês pensam, refletem. E a segunda é substituir a crítica pelo pedido. Essas duas frases caracterizam esse sistema Rio Aberto e caracterizam realmente o relacionamento entre as pessoas. Finalmente, não, ainda não finalmente, Sérgio, mas eu não quando. entendi. O Desculpa. quê? Eu não entendi a segunda substituir. Não saiu A aqui. Substituir a dúvida. crítica pelo pedido. Tá? Em vez de criticar, pedir, olha, por favor. Né? Em vez de meter o dedo assim, pede um favor. Dá para, né? Então, por aí. E sabendo pedir, né? E a segunda, e a penúltima, aliás, Beth, é exatamente do Bert Hellinger, super conhecida. Todas as ordens do amor, né, são importantes. Mas aqui vamos citar a importância, como estamos falando de casal, né, do equilíbrio entre o dar e o receber, né? Se não houver esse equilíbrio, cedo ou tarde, é isso aí. Cedo ou tarde, esse equilíbrio vai querer se manifestar, porque tudo na cosmocidade toda tende ao equilíbrio.
tudo tende. A gente aprende isso em termodinâmica, quando a gente aprende que o frio e o quente, quando se juntam, tendem a, a buscar a mesma temperatura, né? A encontrar a temperatura média. Também naqueles vasos comunicantes, quem lembra lá do primeiro colegial, lá que estudava física, esses vasos comunicantes que uma mangueira, né, que está por aqui, você liga a outra aqui, vai sempre procurar ficar no mesmo nível, mesmo que se os vasos se comunicam, mesmo que tenha um cheio e outro vazio, vai fluir para o vazio. Então, tudo busca esse equilíbrio, né? Tanto a temperatura como o nível das coisas. Tanto é que você vê que o rio ele pode ter qual seja as diversas profundidades, mas a superfície dele pode ser turbulenta, mas ela é toda, de uma certa forma, plana, né? Embaixo pode ter maior relevo, mas o rio flui plano. Tudo tende ao equilíbrio. Principalmente nesse momento da humanidade, nós precisamos saber disso, porque nós procuramos, em vez de equilibrar, nós trabalhamos contra, nós procuramos desequilibrar. Né? Fica para reflexão também, que não vou ficar aqui dando detalhe dessas coisas, não dá, não é o objetivo. Mas a gente mais faz por desequilibrar, e aí, né, a tendência cósmica demora mais para equilibrar. Né? Então, o entrópico demora mais para se tornar sintrópico. Essa ideia da agrofloresta que a gente falou é muito clara. Nós trabalhamos muito mais para criar entropia, nós como sociedade em geral, trabalhamos muito mais para criar entropia do que para criar sintropia. Então, é esse o movimento que a gente deve refletir também, né? E para finalizar com relação principalmente aos mais jovens em fase de reprodução e tudo isso, mas para todos nós também que temos filhos e netos, né? Essa aqui eu não tirei de nenhum lugar específico. Essa aí eu ouvi em algum momento, ou li em algum momento, que eu não lembro mais, mas é muito evidente também. Ela fala o seguinte, que em qualquer casal que se reproduz, o DNA do filho, da filha, eterniza esse DNA do pai junto com o DNA da mãe, porque o DNA do pai e da mãe criam um DNA nos filhos que vai se eternizar por toda a linhagem. Então, a importância da gente saber que a gente, pai e mãe, está criando, através de um filho, um DNA que vai se eternizar. Em princípio, né? Pode não dar continuidade, mas em princípio ele tem o potencial de se eternizar. E que esse DNA, na medida que o DNA de um com o DNA de outro tenham dificuldades para se entender, quem vai sofrer é o dono do DNA refletido, né, dos dois. Então, isso é muito importante também na maneira que a gente gera ódio em vez de gerar amor, né, como sociedade, vamos dizer assim. Tá certo, gente? Essa parte mais filosófica aí. Então, agora a gente pode entrar. Estou meio correndo porque é extenso o tema. Tenho muitos mapas para mostrar aqui. E nós vamos mostrar assim também, meio rapidamente, fazendo algum pequeno comentário deles, né? Porque isso é todo um estudo. Esse estudo de duas pessoas, vamos considerar um casal, que eu trouxe aqui um casal famoso, né? Que nós vamos ver um casal famoso
para que a gente faça um exercício de ver como que a gente faz esse estudo astrológico, né? Então, basicamente, é um estudo de compatibilidade, ou seja, as compatibilidades e as incompatibilidades que os dois mapas trazem entre si, como que esses mapas atuam um sobre o outro, a energia de um, como que atua sobre a energia do outro, né? Esse é mais ou menos a base da coisa, né? E aí também a gente vai explicar o que é compatível ou não compatível, a gente vai explicando, olhando aí pelos mapas, que a gente coloca os mapas aí, mesmo sabendo que ninguém, a maioria aqui não é astrólogo, mas a imagem sempre ajuda, né, a perceber algumas coisas e a imagem astrológica sempre ela é útil. Então a gente tem vários mapas aqui para ver desse casal, né? Então vamos ver se pela música que a gente colocou alguém adivinha qual é o casal que eu vou trazer aqui. Já viram? Então, essa figura que está aqui o nome, evidentemente com essa figura que está aqui o nome, né? Então, todos nós sabemos alguma coisa dessas pessoas. E como eu disse para vocês, vamos primeiro aqui, eu tenho 6 mapas que caracterizam esse estudo. Eu vou mostrar os primeiros 4 e depois deixar para o fim os outros 2. Os 2 primeiros, como eu já mostrei, das 2 pessoas do casal, né? Vendo aqui o nome, né? O terceiro é com um deles por fora, atuando no mapa do outro que está por dentro. Olha o microfone aberto aí, por favor. E o outro inverte, então, né? O outro atuando sobre o um, tá? Então, esses são os 4 primeiros mapas que a gente vai dar uma olhada rapidamente, para vocês terem uma ideia de quantas coisas astrologicamente influenciam. Mas, na verdade, sempre o que acontece é uma tipo gestalt de tudo isso, ou seja, não é um Mercúrio retrógrado, não é um evento lá do céu, não é uma entrada de Júpiter em Câncer, não é um evento desse lá. Tudo, né? Tudo é uma entidade, é sistema. Mas a gente aprendeu a separar tanto esse sistema nesse mundo racional cartesiano, né, que a gente precisou que o Bert Helling viesse aqui de novo para sistematizar, quer dizer, não foi ele que trouxe a ideia, mas ele que desenvolveu, né, mas tem o pessoal do Maturana, tudo isso que criou essa teoria sistêmica, fazendo com que a gente entenda que nós somos um, que nós somos tudo um corpo só, e que não adianta eu ficar pensando uma coisa ou outra, mas nós temos que adquirir sensibilidade para lidar com o sistema que nós somos, lidando com o sistema que está fora de nós, né? E, na verdade, tudo isso é um sistema só. Todas essas ideias, a gente precisa ter consciência delas, porque senão a gente fica só apontando um dedo, como dizia um dos mestres,
3 dedos para mim e 1 dedo para o outro, né? E um para o céu, não esquecer disso, né? Então, ou nós buscamos esse grande pacto de humanos com humanos, né? E chegamos a isso, ou nós vamos ficar procurando até chegar. Isso não tem a menor dúvida, né? Que enquanto a gente não começar a respeitar os humanos, até como muitas vezes nós respeitamos animais e não respeitamos os humanos, né? Então, até aprender isso, porque temos medo, porque temos raiva, porque temos ódio, temos emoções ocultas, né? Temos inconsciente, e é isso que nós precisamos começar dizendo. Tudo isso existe uma razão. Então, se todas essas emoções surgem, eu preciso respirá-las e procurar amainá-las e não utilizá-las agressivamente, porque elas vão criar mais e mais e mais. E elas existem porque não foram aplacadas. Então, para isso tem tantas terapias quânticas aí hoje e tal, né, como a própria constelação sistêmica e tantas outras que buscam fazer com que a gente possa aplacar essas coisas. Não se pode corrigir o passado, só se pode corrigir o presente e o futuro. Então, nós temos que lidar com o nosso passado, com os nossos erros e com os erros dos outros. E tudo isso se equilibra também, né? Isso é uma lei da causa e efeito, é fantástica. Tudo que acontece com a gente reflete equilibradamente aquilo que a gente faz acontecer com os outros. Então, se eu vivo jogando praga, alguém vai jogar praga em mim que vai pegar. Pode ter certeza, né? E se eu começo a maneirar a minha inveja, por exemplo, observar que bacana que a pessoa tem, é o destino dela, eu até gostaria de ter, mas nesse momento ainda não é o meu destino. É diferente daquela inveja né, de maldade que todo mundo sabe. Muito bem, a gente vai começar aqui com o mapa do John, que é uma figura tão fantástica. Eu vou dar uma olhadinha rápida em algumas coisas marcantes dele, né? Basicamente, ele é libriano, ascendente Áries e lua em Aquário, né? Então, para quem já conhece um pouquinho dos signos, é isso, né? Libriano é uma pessoa muito voltada para o outro, voltada não para si, mas para o outro, né? Por outro lado, o ascendente Áries, que se opõe à Libra, traz também uma energia voltada para si. Então, aqui é um eixo que o John Lennon viveu entre si e o outro, que também é reforçado por nodos lunares e outras coisas aqui que não vão entrar. Mas, basicamente, esse mapa está regido, de uma certa forma, por essa questão entre eu e o outro, né? O que significa eu e o outro. Por isso que também ele é importante como exemplo aqui hoje por causa disso. Ele é uma pessoa que viveu intensamente essa questão como a gente conhece a história, né? Viveu intensamente essa questão entre eu e o outro. Seja o outro representado nos colegas da banda, seja o outro representado nos relacionamentos afetivos dele, né? Então, isso foi uma constante na vida do John Lennon. Por outro lado, ele tinha aqui uma lua que representa tanto os talentos como os desafios, mas representa as emoções. Em Aquário, que significa a própria comunidade, e na casa 11, que é a casa de Aquário, que é a casa da própria comunidade. Então, ele tinha uma alma que sensibilizava a alma da comunidade, vamos dizer assim. E uma coisa, eu sempre penso em Aquário e casa 11,
com uma coisa tipo do Espírito Santo, que Aquário é o aguadeiro, por isso que chama Aquário. É o aguadeiro, aquele que distribui as águas de nutrição para todos, né? De nutrição nos diversos tipos, né? Então, as águas cósmicas que trazem as nossas capacidades internas, a capacidade da nossa alma. E Aquário fazendo isso, o John tinha esse dom de atingir a comunidade, atingir a alma da comunidade, ao mesmo tempo que a alma dele era atingida. Então, tudo aquilo que, na verdade, ele criou da parte dele veio um pouco da própria sensibilidade dele, o que também é natural, né? A pessoa cria aquilo que vem da sua própria sensibilidade. Então ele tinha essa alma tão delicada e ao mesmo tempo tão sábia, vamos dizer assim, por essas características, que conseguiu dominar, né, o planeta até hoje, ele com os colegas, né, uns mais do que os outros, mas todos, né, conseguiram se unindo, trazer todo o que eles trouxeram, né? Uma coisa que é interessante aqui no mapa dele também é essa conjunção exata de Júpiter e Saturno, que são os planetas sociais que regem a atitude social. Na primeira casa, que é a casa da atuação dele mesmo, ele tem uma atuação muito intensa, né, e muito concreta, vamos dizer assim, por causa do signo de Touro que está aqui, com relação à sociedade, né? Então, ele atinge a sociedade com bastante força e atinge de alma para alma. E aqui, perto dessa dupla aqui, que está no mesmo grau, já um pouco mais distante, mas está próxima, e vamos ver que está todo mundo retrógrado aqui, esses 3 planetas estão retrógrados. Então, não pergunto o que é retrógrado, não é nada demais. É um tempo de refletir. Aí o Urano, que está aqui, ele é o regente de Aquário, da nova era, de tudo que está aqui, ele também está aqui colocando para a sociedade. Tudo muito intenso, então isso não é à toa que ele teve a projeção que teve, né? Então, isso rapidamente sobre ele, né? Sobre ela, a gente vê que aqui está bem mais intenso também, esses interiores, né? Isso aqui está bem mais fluido, aqui está bem mais intenso, não precisa saber exatamente o que é isso, né? Mas você vê que tem uma intensidade diferente, que corresponde ao desenho mesmo. Então, é uma coisa bastante exigente. Aliás, tinha uma coisa aqui do John também que eu queria falar, que é na casa 7, que é a casa do outro, ele tem esse Mercúrio em Escorpião, que é uma coisa também muito densa, né? Então, que é uma busca, ele lida com emoções muito fortes, mas ele procura também, aqui é a casa do outro, ele procura também fora dele, e isso aqui que levou também que ele fosse buscar na Índia tudo que ele buscou, fosse buscar novos sentidos, né? Que naquela época dele, isso daí pouco se sabia. Ia começar uma coisa que hoje, se você andar na rua, a maioria das pessoas já fez algum tipo de yoga, né? Principalmente nos Estados Unidos. E naquela época isso era palavrão, né? E então esse Mercúrio aqui também leva, né? Então aqui tem toda uma história aí que se for começar a falar mais, também a gente não sabe. Mas vamos ver aqui quem ela é. Ela é aquariana, ou seja, ela é desse signo do aguadeiro, desse signo que tem a ver com o Espírito Santo. Ela se distribui, né? E como ela tem aqui algumas coisas em peixes perto, ela se distribui através da espiritualidade,
Então, quem teve a oportunidade de ver em São Paulo a exposição dela, na Tomiotaki, eu não sou muito de ir nessas coisas, mas eu me senti atraído, foi muito interessante. Um pouco antes da pandemia, a exposição de trabalhos lá da Yoko Ono, né? Então, caracteriza muito essa espiritualidade, esse espírito aquariano, de trazer o novo e de oferecer para todos, né? Então, ela aquariana, aí ela tem o ascendente em Libra, que é onde está o Sol, o signo solar do John, e tem a Lua em Sagitário, né, que faz com que ela se movimente. Na casa 3, faz que ela se movimente. Então, você vê que ela vai encontrar o John, ela é oriental, ela vai encontrar o John não sei quando, não sei aonde, não pesquisei como foi o encontro deles. Foi numa E exposição de arte. olha aí, tá Ele vendo? Numa exposição estava de arte. preparando uma É exposição isso que eu estava falando e aí, né? E aí ela aparece, né, nesse preparo aliás, ele aparece no preparo da exposição que ela estava fazendo. E aí os dois começam o relacionamento. Então, para você ver como ele sentiu esse chamado, e assim como eu falei, eu não costumo ir nesse tipo de exposição assim, normalmente, já fui muito, mas eu desencanei, e a da Yoko Ono eu senti que eu tinha que ir, e justifica tudo isso, inclusive, né, o John Lennon ter, de alguma forma, porque é muito sensível, é quase concreta a arte dela, né? É muito, muito forte mesmo, né? E, enfim, e essa lua em Sagitário faz com que ela expanda e alcance tudo isso, né? Como provavelmente até hoje continua fazendo, já que essa exposição dela foi tão recente aqui, né? E deve continuar fazendo. Então, basicamente é isso. É um encontro marcado. Lembra? O encontro humano é a mola mestra do destino, né? De um libriano com uma ascendente Libra. Libra representa a arte também. Dois artistas que se encontram, né? E vamos ver aí para frente como que se propõe que seja astrologicamente esse encontro, tá? Então, aqui no mapa seguinte, nós temos o mapa do John aqui dentro e nós temos o mapa da Yoko aqui fora. Não se preocupe que isso aí sou eu que tenho que ler, mas deixem que a imagem manifeste o que tiver que manifestar, né? E aqui a gente vê muito como que um mapa, que esse que está de fora, no caso a Yoko, interfere ou influencia, né? Que é um caso de influência muito forte dos dois, né? De influenciar e ser influenciado, né? Como que influencia o mapa da Yoko, né? Então, ele vem trazer o sol dele. Aliás, aqui não, aqui é ela que está influenciando o mapa dele. Ela vem trazer o sol dela para uma casa de espiritualidade dele, que é a casa 12. Né? Então, ela vem trazer luz para essa espiritualidade aqui, que fez com que ele crescesse espiritualmente bastante, tornasse. A luz traz para o consciente, né? Então, aqui tem muito inconsciente na casa 12. E então muita coisa veio para o consciente dele com o advento da Yoko na vida dele. Por isso que ele não conseguiu mais ser o John que ele era, né? Então ele se torna mais dono de si também quando ele transforma inconsciente em consciente através da luz que a companheira traz, né?
Então, o Sol entra nessa coisa, essa Lua, ela interfere direto na casa 8 dele, que é uma casa onde guarda também o inconsciente. Veja, tanto o Sol dela quanto a Lua dela entram nas duas casas de água que mais estabelece o inconsciente, a casa 8 de Escorpião e a casa 12 de Peixes, né? Então, ela traz tanto a luz yin da Lua quanto a luz yang do Sol para essas casas inconscientes dele, né? Tá achando legal, Beth? Eu tô olhando o meu mapa e o mapa da minha companheira aqui, um do ladinho do outro. E aí eu Tá tô vendo vendo? o nosso Sol tá nos eixos, nosso Sol, nas casas dos eixos, 11 e 5. Eu não tinha percebido isso. É. Tem duas Beths aqui, viu? Então, por isso que eu falei, porque a Elizabeth Consteladora, que está ali, ela trabalha com as constelações e isso tem a ver com isso, né? Mas tem a ver com todos também, né? Então, vamos fechar os microfones aí. Então, vimos essa influência no inconsciente deles. Então, para você ver até como a gente tem essa sensibilidade de que muito daquilo não era tão consciente mesmo, assim como os colegas, né, tinham essa sensibilidade. Parecia que ela estava levando o John para onde ela queria e ela estava iluminando a sombra dele, para que ele, né, encontrasse esse caminho, né? Quer dizer, ela também isso não era consciente dela, né? Mas isso era o combinado deles lá em cima, entende? Isso foi combinado e aqui se realiza mesmo sem essa consciência do que foi combinado lá em cima que a gente não tem, mas a gente passa a ter se a gente começa a admitir essa hipótese e aí começa a trabalhar com essa hipótese, né? Provar ninguém pode, mas admitir uma hipótese que possa ser mais construtiva para a gente, eu acho que vale a pena. Admite, assim, é uma hipótese, mas eu vou admitir, porque senão não admitir nenhuma, eu vou ficar esperando ter certeza de alguma coisa, a vida vai passar também, vai me levar, né? Então, admitir uma hipótese é importante, na medida que a gente vai tendo consciência, a gente vai mudando essas hipóteses ou vai confirmando, né? E tudo isso faz parte do desenvolvimento pessoal na vida. O ascendente dela cai aqui praticamente em conjunção com o Sol dele, como eu já falei, os dois em Libra, né? E uma coisa importante que eu vou voltar atrás até para falar é dos dois meios do céu. Meio do céu é a realização da pessoa. Então, a realização do John está em Capricórnio. Capricórnio tem várias possibilidades, mas uma delas é interferir na estrutura social, tá? Que é algo que ele fez, né? Mais uma vez, para provar, não importa quanto a pessoa viva, ele, de qualquer forma, fazendo ou não fazendo com consciência, ele realiza o meio do céu dele. Então, ele realizou essa interferência na estrutura social. Ela, Câncer. Então, Câncer é o oposto de Capricórnio, né? Assim como Libra é o oposto de Áries. Ela tem Câncer, tem meio do céu em oposição ao dele, né? Mas os opostos também se unem, né? E ela, então, se tornou cuidadora dele, de uma certa forma, né? Existe alguma coisa mais canceriana do que aquela experiência no hotel que eles ficaram lá não sei quantas horas na cama, lá, cantando né? Existe alguma coisa mais canceriana do que isso, né? Então, ela brindou a ele, com toda a preocupação capricorniana que ele tinha, ela brindou um cuidado com ele, com pensar
tudo aquilo que ele estava se esforçando para realizar, né? E que também não foi uma vida fácil, não, né? A gente confunde sucesso, essas coisas, com vida boa, né? Mas se você vai analisar os mapas, não existe. A vida de todo mundo é igual. Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então, essa frase aí é bem assim mesmo. E não importa se você é mendigo, ai, coitadinho, ou se você é o John Lennon, ai, que sucesso, que todos têm a mesma cota nessa experiência terrestre, né? Voltando, então, para cá, já vimos esse daqui, vamos para aqui como que o John interfere na Yoko, né? Então, o sol dele ilumina a primeira casa dela. Então, ele faz com que ela se torne conhecida, né? Primeira casa, né, onde se apresenta. Ele faz com que ela se torne conhecida. Simplesmente, isso é evidente. E ela era uma artista e se torna conhecida tanto quanto ele, né? Então, ela pega esse bonde com ele, né? A lua dele, em Aquário, está aqui na casa 4, chegando na casa 5. Então, ele dá um filho para ela, né? Que é um filho da alma dele, que é essa lua que está aqui na região da quinta casa, que é a casa dos filhos. E esse filho, eu não sei se ela tem mais, Ana, mas esse filho, ele vem trazer esse esplendor para essa casa 5 da Yoko, que tem o Sol, que tem Vênus, que tem Mercúrio, tudo isso aqui na casa 5, essa expressão que ele brinda a ela com um filho, né? Então, isso é uma das possibilidades de interpretação que nós temos aqui, né? Estou escolhendo algumas, principalmente relativas a Sol, Lua e Ascendente. E da mesma forma, o ascendente dela, como eles têm em oposição, o ascendente dela está na casa do casamento, está na casa o ascendente dela não, o ascendente dele está na casa do casamento, né, onde ela se une através desse encontro, né? Então, talvez essa coisa aqui da Lua na casa 5 e o Sol que ilumina a presença dela são bastante marcantes aí na união dos dois, certo? Bom, visto isso, bem rapidamente, porque vocês percebem que isso é um estudo que pode se entrar por diversas detalhes, né, e diversas interpretações, estudos. É um estudo, como qualquer estudo astrológico, ele pode dar uma geral, que é o máximo que um astrólogo consegue fazer numa consulta. Ele pode dar uma geral, mas ele pode levar uma vida inteira estudando esse mapa que ele vai encontrar alguma coisa, né? Então, quando a pessoa fala para mim assim, não, eu quero fazer só o mapa do ano, o meu mapa astral eu já fiz há 20 anos atrás. Assim, o que você fez lá não vale mais nada. O mapa é o mesmo, mas a interpretação de hoje é outra. Então, é uma coisa que a gente vai estudando a vida inteira e vai morrer sem saber tudo, porque a vida continua sendo o mesmo mistério. A astrologia não abre o mistério da vida, ela ajuda a entender o que naquele momento é importante para si. Então é como um mapa da mina mesmo. Isso é astrologia. Ajuda na minha trajetória, mas ela não resolve meus problemas, não só, ela até ajuda a resolver. Mas quem resolve é você.
né? E quem se engruvinha mais na coisa é você também, né? Então, a astrologia nunca e nem nada no mundo vai resolver a vida de ninguém. Só uma pessoa pode melhorar a sua própria vida, avançar, evoluir em sua própria vida. Porque a gente nem sabe direito o que é melhorar, o que é piorar. Não é a conta bancária que vai resolver essa questão, né? Então, por isso que a astrologia é tão simbólica, mas tão igual à vida humana, né? Tão igual. Então, por isso que muitos psicólogos utilizam, né? Tenho clientes, tenho alunas, alunas psicólogas e terapeutas, né? E, e é ótimo, é ótimo. No meu tempo, quando eu comecei a fazer terapia, muitos anos atrás, eu comecei bem na volta de Saturno, com 27, 28 anos, eu comecei a fazer terapia e naquela época não se falava em astrologia, né? É uma pena, porque hoje em dia essa ferramenta para os psicólogos que utilizam, né? Não são todos, até o CRP não deixa, né? Mas assim que é a nossa vida, né? Aquilo que é bom, né? Vai tirar o lugar daquilo que não é bom, então se cuida, né? Porque eu vou ficar segurando o meu lugar aqui, né? Mas o que é bom ganha sempre no final, né? Toda novela prova isso. Então, é isso que é astrologia. É algo que nos ajuda, mas não espere que a astrologia vai resolver sua vida, né? Eu vejo muita gente ficar se guiando cada dia pelo que está acontecendo no céu, querendo entender o que é o céu vai fazer para ela. Então acorda de manhã e o céu tá bom, sai toda feliz, mas de repente tropeça e dá um tombo, ou sai toda ruim, deixa de sair, deixa de ter uma experiência importante. Então, não se deve guiar dessa forma pela astrologia, deve-se compreender aquilo que nós somos através dela e caminhamos, né? E os nossos encontros e as nossas atividades, tudo isso, como que isso se reflete no nosso mapa e que a gente possa usar para nos reavaliar, para evoluir, para a própria evolução mesmo, né? E para a compreensão de si, por que não, né? Bom, aí a gente tem esse quadro aqui que tem o próprio nome de sinastria, né? Grade de sinastria aqui. Então, isso aqui eu sei que quem não conhece astrologia não entende nada, mas eu vou dizer o que tem aqui, né? Então, é isso, por isso que nós estamos. Então, esse é um quadro de sinastria que indica a interferência. Nós temos aqui os planetas do John e aqui os planetas da Yoko. Então, aqui faz uma grade. Então, nós vamos dizer a atuação, aqui, isso que a gente viu lá naqueles mapas, Sol, Lua, Sol ascendente, aqui tem mais detalhado, um por um, né? A atuação de um sobre o outro, planeta a planeta, né? Eu acho que essa grade aqui não é uma coisa assim tão importante para compreender melhor uma união, mas algumas coisas a gente pode tirar. Eu, quando estudo isso daqui, eu não vou além dessa parte aqui, que são os planetas mais próximos, os planetas pessoais. Essa parte toda aqui, só se eu quiser fazer um estudo muito detalhado, que nem é muito meu jeito, né? Mas para quem quer fazer um estudo muito detalhado, só que você vai estudando tanto detalhe que você perde a noção do todo, né? Então não dá, né? Como é que se faz? Vê, se você fosse detalhar tudo que você faz quando você dirige um carro, você não dirigia o carro, né? Então você se solta no carro e deixa a mecanicidade ir. E precisa de certas informações, as placas que aparecem e tal, né? Então, aqui é a mesma coisa. Mas vamos ver aqui um pouquinho nessa parte coisas interessantes. Então,
O que a gente vê aqui é o Sol do Lennon, tá? O Lennon está aqui, a Yoko está aqui. Então, o Sol, ele faz um aspecto, os aspectos azuis são fluentes, né? São coisas que acontecem de boa. E os aspectos vermelhos, eles são tensos, aquilo que você precisa enfrentar um desafio para conquistar. Então, as conquistas dos vermelhos são mais importantes do que as conquistas dos azuis. Mas os azuis já recebem uma facilidade. Então, as duas coisas precisam se equilibrar, né? Tanto aquilo que a gente já tem de dom, quanto aquilo que nos desafia. Mas aqui, o Sol do John ilumina a Vênus com um aspecto de trígono, que é o mais favorável que tem, 120 graus, ele ilumina a Vênus da Yoko, assim como o Yoko a gente viu lá ilumina os inconscientes dele, né? Então o Sol atinge diretamente a Vênus por trígono, então é uma coisa de amor à primeira vista, assim, né? Mais dela, aparentemente, mais dela do que dele no primeiro momento, porque isso aqui é o Sol dele que está atraindo ela. Mas depois, quando ela começa a iluminar o inconsciente dele, aí a coisa até se equilibra, no mínimo, né? Então, isso é uma atuação do Sol sobre, né? Por outro lado, a Vênus dela, veja que interessante, faz quadratura com o lado social dele, e que é unido, né? Estão no mesmo grau, então a quadratura com os dois é um desafio dele na vida social, que é o que aconteceu, né? O amor por ela complicou a vida social dele, inclusive com os colegas, né? Então, veja como isso se manifesta de alguma forma, né? Saber disso não resolve nada, mas ajuda a gente nas nossas atitudes. Tá certo? Isso que eu estava falando antes. Já os dois Mercúrios estão em trígono. Isso quer dizer o quê? Que a mente deles, o racional deles se entende. Eles, entre eles, se entendem. Mercúrio com Mercúrio fluindo bem, né? Um triângulozinho é um escorregador, né? Vai de boa. O quadrado não, o quadrado imaginou uma roda quadrada? Então é tom, 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 né? E assim que é. Então você vê coisas que por aqui, nessa simbologia, você encontra essas coisas também que refletem a vida dele. Tem uma oposição interessante aqui, que seria essa oposição da Vênus do John ao Sol da Yoko, né? Então, ela também, de uma certa forma, desafia os sentimentos dele. Ela atinge, tudo isso ajuda nessa coisa do amor à primeira vista, coisa assim, né? Porque ela chama a atenção dele, mas, ao mesmo tempo, cria um grande desafio na vida dele, por essa oposição aqui, né? E desafio é para ser enfrentado e resolvido, né? Então, assim que é. Mesmo a morte é uma solução, uma vez que a morte acontece quando foi escrito de alguma forma. Então, foi até onde foi, gastou a energia da vida no tempo em que viveu e fez o que tinha que fazer e deixou o que tinha que deixar, né? Por isso a gente sente, mas não tem por que lamentar mortes, né? A gente sente porque é emoção, é sentimento, respeitamos. O luto também é importante, mas não temos, na verdade, nada a lamentar, e sim a reconhecer que o que está feito, né? Bom, vamos agora para o último mapa, né? Então, todos esses mapas, esses 6 mapas que tem aqui, pode ser feito com qualquer dupla, né?
até encarnada ou desencarnada, né? Não importa, né? Material, animal, o que for. Esse mapa é um mapa composto, como diz aqui, né? Um mapa composto, um mapa combinado dos dois. Então, existe uma técnica de pontos médios que calcula um mapa composto através de tirar a média, né? Porque como que a gente sabe onde que está um planeta? A gente sabe pelo grau que ele está, do signo que ele está. Então, aqui está 23 graus de Virgem, o Marte do mapa composto. Como é que foi achado isso? Foi aqui, vamos imaginar que isso daqui indica uma quilometragem de uma estrada. Qual é a posição que você está? Eu estou no quilômetro 42 da Raposo Tavares, né? Então, eu sei onde eu estou. Aqui o Marte está aqui também. Então, esse Marte é a média da posição, da quilometragem que está dentro do círculo, cada um dos dois Martes. Então, os dois Martes unidos, tirando a média, vai dar o Marte aqui em Virgem. Tá certo? Essa é a teoria de como que se faz o mapa composto, né? Então, esse mapa, tudo é ponto médio, meio do céu, ascendente e tal, né? Então, você vê que aqui existia toda uma casa 12 fortíssima nesse mapa, né? Com o Sol, com o nódo lunar, com outras coisas importantes aqui na casa 12, ou seja, uma missão espiritual que o casal tinha, né? Porque isso aqui é um mapa do casal, né? Por uma técnica astrológica que é conceituada, certo? E que é calculada assim. Então, é uma missão espiritual que os dois vêm resolver, né? E a Lua aqui em Capricórnio e o ascendente em Capricórnio indica, né, uma busca também de interferir na estrutura social, que era a busca do próprio John Lennon, né? E que aqui aparece no ascendente médio dos dois, junto com a Lua. Então, é uma interferência que juntos eles interferem muito mais do que ele sozinho. Você vê que ela também ajuda ele a concretizar o meio do céu dele. Eles juntos interferem muito mais no que eles queriam espiritualmente resolver, que era interferir na estrutura social, como interferiram, né? O Sol em Sagitário, né, embora esteja na casa 12, é uma coisa de expansão muito grande que os dois conseguem juntos, né, aumentar a visibilidade deles e a interferência deles no inconsciente coletivo também que está aqui, né? Interferência no consciente, não só interferência na estrutura social do ascendente Capricórnio, como interferência no inconsciente coletivo da casa 12. Né? Então, eu sei que a maioria não é astrólogo, mas dá para entender que a gente está falando de coisas que correspondem a uma realidade, né? E a interferência deles, né, explicando coisas que eles fizeram, né? Na estrutura social e a interferência deles no mundo espiritual, no inconsciente das pessoas. Então, aquele sucesso todo, quando você leva multidões, né, coisa que está acontecendo aqui com as nossas políticas e tudo isso, você está atuando no inconsciente dessas pessoas. Você não está então, atuando no consciente, né? Então, como aconteceu na humanidade um monte de vezes dos líderes conduzirem inconscientemente
os seus liderados, né? Só que Aquário, que é o tempo que nós estamos entrando, os líderes, eles, em vez de conduzirem pelo inconsciente, eles vêm para trazer a consciência para todos. Por isso que é o Aquário, a água da consciência. Né? Por isso que nós estamos entrando numa era da consciência. Por isso é o Espírito Santo que fala. Né? E eles aqui corresponderam a isso, esse casal. Né? Então aí tem junto tudo, Sol, Lua e Ascendente, que são os elementos mais fortes que a gente está vendo, e para fechar o meio do céu em Libra, que é a ideia de trazer o equilíbrio para a nossa sociedade, para toda a nossa estrutura. Tá? Então, gente, essa é uma visão bem superficial, mas bem objetiva, incisiva, em cima da experiência de vida que todos nós conhecemos e vivemos desse casal fantástico, né? Então, cuja Yoko continua viva, né? E fazendo a parte dela e correspondendo também a isso sempre, porque essa união, não importa se um está nesse mundo, o outro que mundo que está, que vai continuar existindo. Tá bom, gentinha? Vamos tirar aqui e eu quero ver o que vocês acham, né, dessa história. Eu adorei a escolha do casal, viu? Que legal. Eu também, achei o máximo. Que bom. Alda, obrigado Excelente pelas suas mesmo. palavras. Se ela está aí ainda, tá. Muito obrigado. E estamos aí, gente. Quem quer comentar alguma coisa? Falou, Maísa, que é bacana, né? Astrologia, astrologia. De uma forma de utilizar que eu acho a forma boa. Eu acho, não quer dizer que seja, né? Não, engraçado o casal, porque, em princípio, signos tão diferentes, né? Libra e Aquário, se né? terem essa sintonia tão forte, né? Porque... Pois é, porque não é só o signo, né, deles, como o mapa mostra, tem muitos signos e planetas envolvidos, né? Então, Sim. então o resultado final acaba trazendo uma interpretação dessa, que é uma interpretação da vida, né? E então é isso, mas é muito interessante isso que você está falando também, Celso, porque a gente vai muito pelas aparências, sabe? E as aparências escondem toda essa complexidade que está dentro do mapa. Verdade. Né? Você não vê essa energia toda, essa vibração toda que está te atingindo na relação com uma pessoa, com outras, com o que for, e você se acha dono da sabedoria de estar sendo interferido por uma imagem que você cria dela, às vezes até hipnotizadamente. Tá? Então, verdade. Muito, muito. E é isso que, então, hoje, a era de Aquário, em vez de conduzir a grande massa humana pela inconsciência, como foi até hoje, chega o tempo de conduzir a abertura dessa consciência. É claro que isso não acontece num estalar dos dedos, mas essa era que nós estamos entrando é uma era que se propõe a abrir a consciência. E é por isso que a gente se encontra aqui, né? Aqui e em tantos outros lugares do mundo, a cada instante, em tantos círculos do mundo, abrindo consciência através de trabalhos que têm fundo mais profundo e mais espiritual
espiritual independente, né, de dogmas e de coisas assim. Sai. E aí, Serginho. gente? Fala, querida Ivone. É Ivone. Eu sei, eu estou te vendo. Não, eu queria te dizer que os universitários Espera aí que eu não consegui ouvir. eles Você dizem uma coisa. não fala de novo. Os universitários, Ah, tá. os Pode falar universitários o que eles... falaram uma coisa. Fala. Pode falar. Ave Maria, mais. Você está me ouvindo? Sim, agora estou. Eu não estou te ouvindo. Você É não um está... saco, viu? Mas olha, sabe que Daquilo que você falou, eles disseram que a astrologia é uma decifradora de incógnitas. Muito bom. Eu achei bem interessante. Muito bom, é isso Por mesmo. isso que eu queria dizer. Eu queria colocar isso, porque eles vieram aqui me dizer isso. Até anotei, né? Porque eu esqueço. Muito bom, é isso mesmo. Uma decifradora de incógnitas. É isso mesmo. Né? Porque as pessoas estão tendo preconceitos e coisa, não. Eu gosto de ciência, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas é tudo uma, vamos dizer, na hora que você descobre uma coisa e isso se torna ciência, também é um decifrar de incógnita. Claro. As pessoas, é isso que eu digo, muitas coisas são hipnotizadas, entende? Fala que valoriza uma coisa que nem sabe direito o que é, né? Então, isso vai por causa de movimentos sociais. Mas o caminho da consciência que é o caminho inexorável e o ser humano está agora em condições de desenvolver, de conhecer essas incógnitas, entendeu? De reconhecer essas incógnitas e poder fazer as suas escolhas independentes de serem influenciados. Não, eu vou escolher o que eu estou vendo. Não vou escolher o que você quer que eu veja, entende? Então, esse é o movimento que nós estamos, através desse momento turbulento, sendo levados, né? Então, é a questão do desafio. Quanto maior o desafio, maior o crescimento, maior a consciência, maior a experiência, né? Então, a gente deve louvar, como Confúcio falava, quando ele abria o I Ching... Dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho. Dá mais trabalho, mas passa a ser verdadeiro. Quando você descobre isso, você não quer outra coisa, né? Então, eu ia falar do Confúcio, que quando ele abria o I Ching e o I Ching falava para ele que estava tudo bem, ele ficava puto da vida, porque ele não queria saber de que está tudo bem, porque nunca está tudo bem, sempre tem alguma coisa desafiando, né? Então eu falo, por que você não me fala o que está desafiando, está me dizendo que está bem, né? Ele ficava bravo quando ele tirava um I Ching assim, né? Então isso está escrito no próprio livro do I Ching, aquele junguiano. Enfim, é isso. Ele tinha essa consciência, né, de querer sempre enxergar mais longe. A Cabala fala isso, a Cabala fala das cascas que nós temos, né? Que nós não enxergamos mais do que 10% da realidade. Então, que nós precisamos tirar essas cascas para ir enxergando cada vez mais, ou seja, ir tomando consciência. E esse casal, então, E olha, quem elogiou a escolha, não sei se foi a Ana, quem foi, foi a Maísa, quem elogiou a escolha... Eu elogiei. É a Ariana. Ah, tá. Ana Horta e eu. Então, vocês que elogiaram, vou dizer para vocês, eu não escolhi isso
porque eu fiquei estudando qual que era o melhor. Eu escolhi isso porque veio na minha mão, quando eu comecei a pensar, procurar um casal, veio esse, eu achei os mapas dos dois, e aí que eu fui ver o que era também, né? E cada vez que eu vejo, já dei essa aula em outros lugares, eu vejo mais, entende? E assim sempre, cada vez que eu olho um mapa, eu vejo mais, né? E, e inclusive o meu, né? Então, não foi uma escolha assim de entre várias coisas. Eu comecei a pensar em dar essa aula quando eu preparei essa aula que eu já dei em outros lugares, então já preparei há um tempo. Eu senti esse casal. Aí eu botei no Google o mapa do fulano, o mapa da fulana, os dois vieram, pum. Falei, então é isso mesmo, né? E até a música, né? All we need is love. Tá, tá, nanana. Eu adoro, amo. His love. Muito bom. Muito bom. Mas o Sérgio, deixa eu falar uma coisinha. Sérgio, Oi. então, eu queria comentar com você que o Lennon sempre foi, nossa, mas eu não tinha essa noção dela, não. Eu achava que ela atrapalhou ele. Pois é, entende? Ela São essas podou, coisas. eu achei São que ela as... podou ele, que ela não deixou ele ser muito o que ele poderia ser. Olha que louco. Então, mas ela fez ele descobrir o mundo dele, entendeu? E ajudou ele fazer o que ele fez também no mundo externo, né? Essas duas coisas. Verdade. Então, na verdade, na época, moleque que eu era, né? Eu também achava que era sempre assim, as mulheres querem afastar o homem dos amigos dele, entende? Então, eu achava isso, né? A Ivani está rindo, mas ela sabe de muita história desse jeito. E, e, então também tem sentido, mesmo essas histórias aí tem sentido sempre, né? A coisa acontece como tem que acontecer. E esse encontro humano é a mola mestra do destino, que dizia Rudolf Steiner, né? Então aquilo sempre faz. Eu achava isso, e depois também não era uma coisa que eu estava sempre pensando, mas eu sei que quando eu senti agora, recentemente, talvez isso também que me influenciou eu usar esse casal, muito provavelmente. Quando eu senti que eu tinha que ir no Tomi Otaki ver a exposição da Yoko Ono, eu saí de lá já com outra ideia de tudo isso, sabe? Eu saí de lá assim também impressionado com a arte, a característica humana da Yoko. Para mim foi muito interessante, porque eu achava que os Beatles para mim são fora de série, né? E eu achei que ela podou demais, mas agora, hoje eu entendi que complementou. Complementou. Esse é o grande entendimento agora, sabe? Porque tudo que nos provoca nos complementa. Então, a gente, em vez de fugir da provocação, ou querer se impor à provocação, nós temos que aproveitar, temos que ter essa sabedoria. É isso que está vindo para nós como coletividade. Olhar para as coisas, sabe? E ver quantas coisas a gente pode mudar de ideia quando a gente consegue enxergar com mais luz. Às vezes reverter. Às vezes reverter. Ficar na negatividade. Às vezes reverter. As pessoas têm mania de ficar na negatividade, não precisa. Vamos pegar essa negatividade e positivar ela. É como quando surgiu agora a pandemia, que a gente fica vendo, porque desgraça, mas quantas portas foram abertas
com as lives e com tudo isso para a gente crescer e esclarecer muita coisa, né? Aprender muita coisa que a gente não tinha oportunidade porque estava lá na vida daquele jeito. E agora a gente em casa tem tempo para isso, né? Exatamente. Era uma vida formatada, né? Que nós levávamos. Agora a gente está conseguindo abrir muita consciência. E esse tal de novo normal não vai ser a mídia que vai fazer, somos nós que vamos fazer. Este é o caminho, sabe? A mídia, ela está estertorando, porque nós não vamos precisar mais de mídia, nem de atravessador que fica nos cargos aí em cima, levando tudo que levam. Isso para mim é tudo atravessador. Nós podemos, nos estruturarmos coletivamente, né? Não em benefício de ninguém em especial, mas em benefício da abertura da consciência de todos e podendo fazer uma conversa como nós estamos tendo aqui. Veja quanta luz surge na fala de cada um, tá certo? Não tem ninguém aqui combatendo, não tem ninguém aqui duvidando, não tem... Está todo mundo trazendo luz aqui nessa roda, não é verdade? Verdade. Verdadíssimo. Então e depois isso. Você falou uma coisa no início, né? Que você falou assim, eu vou colocar 3 perguntas, mas não vou querer discuti-las, né? Então, nada de crítica, né? Legal. Crítica. Né? Exatamente. Nada de, em vez da dúvida, põe a pergunta, né? Pronto. Né? Com relação a Yoko, por exemplo, quanta pergunta que eu me fiz hoje. Quanta pergunta que eu me fiz hoje com a Yoko, que para mim, eu julgava muito a Yoko. Então a gente pode rever as pessoas que a gente julga, né? E falar, poxa, se foi assim com a Yoko, quem será que fulano, cicrano, que eu também tenho minhas dúvidas, eles não têm um papel aí também de abrir a minha consciência ou qualquer coisa desse tipo, né? É o mais comum, né, Sérgio? Mais comum é você julgar do que acolher. Pois é, mas agora a gente está querendo mudar isso, né? Porque você aprendeu também a ser muito crítico com você. A gente aprendeu a ser muito crítico com a gente. Nós, né, que temos essa idade aí. É isso, o coração é o farol, né, Tânia? É isso mesmo que nós temos, né? Só que nós não usamos. Então, primeiro foi o dogma que nos dominou, depois foi esse excesso, porque para dominar o dogma veio o cartesianismo aí, só que ele dominou o dogma, só que ele perdeu a sensibilidade. Então, agora tem que deixar esse excesso de racionalismo para fazer a média, né, a Libra lá, com, né, a visão cartesiana do hemisfério esquerdo, com a visão de sensibilidade do hemisfério direito. É muito simples e muito claro isso, entender isso, mas passar pela passagem é longo, demorado e dolorido se você não aceita. E como é que se fala assim, gratificante se você aceita, por cada pequeno passo que você dá, você se gratifica. Né? E não, em vez de lamentar que não chegou onde você queria chegar, nós nunca vamos chegar, nós só vamos dar passo aqui. Interessante. Tá bom, gente? Tá ótimo. Tá bom. Então, muito obrigado. Eu que agradeço vocês. Sem vocês eu estaria aqui assistindo Netflix aí, que eu já assisto demais. Então, é isso aí. Vocês, eu me sinto muito realizado, feliz, cumprindo o meu papel geminiano de trazer a mensagem e vamos em frente, tá certo?
Para quem gosta, a Cultura Orgânica vai, na segunda-feira que vem, trazer um dos precursores da permacultura aqui no Brasil. E vamos falar de bioconstrução e permacultura, vamos também entrar por esse lado da terra, né? Aqui é muito o lado do ar, dos astros, né? E na cultura orgânica, para que eu possa fazer meu equilíbrio também, nós falamos da terra, do chão, da coisa, né? Então, veja, sem querer isso aconteceu assim. Sim, sim. Lógico. Bom. Muito Sérgio, bom. falando em Oi, Netflix, Tá você bom. assistiu Os Fungos Fantásticos? Boa noite a todos. eu assisti os bonitinhos, né? Boa noite. Os bonitinhos. Quem não viu, assista, viu? Muito lindo. Muito bom. Então, falou, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Um beijo. Obrigado, viu, por estarem aí. Boa noite para Obrigada. todos. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, Tânia. Obrigada. Tchau. Bem-vinda. Bom te ver, Tânia. Tchau, tchau. Tchau. Arroz. Tchau, Célia. Um beijo.